O ano de 1889 marcou um ponto de virada na história do Brasil. A Constituição de 1891 foi o marco legal que consolidou a República Brasileira, após a proclamação da República em 1889. Esse movimento, liderado por militares e membros da elite urbana, pôs fim à monarquia de Dom Pedro II, criando um novo regime republicano, que substituía o sistema imperial por uma república presidencialista e federativa. A nova Constituição refletia as ideias liberais da época, com a introdução de certos avanços, mas também preservava muitas das desigualdades sociais que caracterizavam o Brasil. A República Velha, ou República da Espada, inaugurada com essa Constituição, foi marcada por graves contradições e problemas estruturais, que enfraqueceram o regime e limitaram a verdadeira democratização política. A monarquia, liderada pelo imperador Dom Pedro II, chegou ao fim. Contexto histórico e social. A proclamação da República em 1889 não foi uma revolução popular, mas um golpe militar que refletia a insatisfação das elites urbanas e militares com o governo monárquico, especialmente com a crise econômica e a crescente influência das oligarquias rurais. A República foi vista como uma oportunidade para essas elites, principalmente as do Sudeste e Sul do Brasil, tomarem o poder, substituindo a monarquia por um regime que assegurasse sua dominação política e econômica. Em 15 de novembro de 1889, o exército, liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, encenou um golpe de Estado. A Constituição de 1891 foi fortemente inspirada na Constituição dos Estados Unidos, adotando o modelo presidencialista e o federalismo. A descentralização do poder foi um dos principais avanços, pois os estados passaram a ter maior autonomia em relação ao governo central. No entanto, a ampliação do poder dos estados também teve implicações negativas, pois fortaleceu o coronelismo e as oligarquias regionais, permitindo a perpetuação de um sistema político que não representava a verdadeira vontade popular. O imperador foi deposto e o Brasil foi declarado uma república. Principais características da Constituição de 1891: federalismo e descentralização do poder. A Constituição de 1891 introduziu o sistema federalista, estabelecendo um equilíbrio entre o poder central e as unidades federativas, os estados. Esse modelo foi uma tentativa de descentralizar o poder, permitindo que os estados tivessem maior autonomia, o que, no papel, favorecia a descentralização administrativa e política. No entanto, na prática, isso deu mais poder aos governadores e às oligarquias locais, principalmente no Norte e no Nordeste, que dominaram a política local por meio do coronelismo, ou seja, o controle de votos e eleições, através da coerção e do clientelismo. Sufrágio universal masculino. Um dos avanços da Constituição de 1891 foi a ampliação do direito ao voto, que passou a ser universal para os homens. No entanto, a aplicação desse sufrágio foi restrita por vários fatores. O voto era ainda censitário, pois o direito de votar estava condicionado à capacidade de ler e escrever, alfabetização, o que excluía grandes parcelas da população, incluindo os analfabetos, uma classe majoritária na época. Além disso, as eleições eram constantemente manipuladas pelas oligarquias, que controlavam o processo eleitoral por meio da fraude eleitoral, do voto de cabresto e de práticas como a compra de votos. Continuidade da exclusão social e racial. Apesar da ampliação do voto para os homens, a exclusão racial e social foi um problema persistente. Mulheres, escravizados libertos, negros e indígenas estavam completamente excluídos do processo político. A escravidão havia sido abolida em 1888, mas o Brasil ainda convivia com as profundas desigualdades raciais, e a grande maioria dos negros e ex-escravizados continuava marginalizada na sociedade e sem acesso aos direitos políticos. Além disso,
A estrutura social continuava segregada, com a população negra enfrentando discriminação e impedimentos em sua participação ativa na vida pública. Este evento, conhecido como a Proclamação da República, inaugurou um período de transformação significativa. A velha ordem foi varrida, substituída pela promessa de uma nação mais moderna e democrática. Para alguns, representou uma ruptura com o passado e uma oportunidade para criar uma sociedade mais justa. Para outros, levantou preocupações sobre o futuro e a estabilidade da nação recém-formada. A tarefa à frente era assustadora: construir um novo sistema de governo do zero. A Constituição que eles elaboraram moldaria o destino do Brasil nas décadas seguintes. A Constituição de 1891 foi um documento histórico que lançou as bases para a República Brasileira, a falsa república e o discurso democrático. Apesar das aparências de um regime republicano e democrático, a República Velha foi uma falsa república em muitos aspectos. A Constituição de 1891 consagrava a ideia de um sistema republicano e liberal, mas a realidade política brasileira era marcada pela exclusão, corrupção e manipulação eleitoral. A República das Oligarquias não era de fato uma república democrática, pois as grandes massas, especialmente os negros, pobres e analfabetos, continuavam sem acesso real ao poder político. O voto censitário e o controle das eleições pelas elites locais criavam uma aparência de democracia, mas, na prática, o sistema político funcionava para perpetuar os interesses das oligarquias rurais, que eram as verdadeiras detentoras do poder. Ela estabeleceu um sistema federativo de governo, dividindo o poder entre o governo central e os estados. A Constituição também introduziu um sistema presidencialista, com um presidente como chefe de Estado e de governo. Garantiu a liberdade de expressão, religião e imprensa, e estabeleceu a igualdade perante a lei. Uma das inovações mais significativas foi a introdução do sufrágio universal masculino. Pela primeira vez, todos os homens maiores de 21 anos, independentemente da alfabetização ou da posse de propriedades, podiam votar. A Constituição de 1891 não estava isenta de falhas, excluindo mulheres e povos indígenas do processo político. As promessas de uma república que representasse as aspirações da população em geral não se concretizaram. Em vez de promover a igualdade e a participação cidadã, a Constituição de 1891 e o regime que dela emergiu reforçaram a desigualdade social e política. O sufrágio universal masculino, por exemplo, nunca significou de fato um aumento na participação popular, já que o controle sobre as eleições e a exclusão de grandes segmentos da população continuaram a ser práticas dominantes. No entanto, representou um passo significativo no desenvolvimento da democracia brasileira. Apesar da promessa de igualdade e progresso, a realidade para muitos brasileiros, particularmente os afrodescendentes e os povos indígenas, permaneceu sombria. Pensamento político. A Constituição de 1891 reflete a tentativa de criar um modelo republicano e liberal, inspirado pelos ideais de descentralização do poder e da participação política. Mas, na prática, ela funcionou para preservar os interesses das elites agrárias. A introdução do federalismo e do presidencialismo teve como principal efeito o fortalecimento das oligarquias locais, que manipularam as instituições republicanas para manter seu domínio sobre as políticas estaduais e nacionais. Apesar de sua tentativa de promover um sistema mais democrático, a República Velha foi marcada pela falta de representatividade real da população brasileira. A Constituição de 1891
falhou em garantir a verdadeira democratização do poder, tornando-se, na prática, mais um instrumento de manutenção da dominação das elites políticas e econômicas do país. A República, então, não representava a vontade popular, mas sim os interesses de um pequeno grupo de elites que, com o controle político e econômico, mantiveram a exclusão da maioria da população. O legado da escravidão e do colonialismo continuou a lançar uma longa sombra sobre a nação. Hierarquias sociais e raciais persistiram, limitando as oportunidades de progresso e perpetuando ciclos de pobreza e marginalização. Ex-escravos e seus descendentes enfrentaram obstáculos significativos no acesso à educação, emprego e participação política. Os povos indígenas, os habitantes originais do Brasil, não se saíram melhor sob a nova república. Continuaram a ser submetidos à violência, deslocamento e perda de suas terras ancestrais. A Constituição de 1891 não abordou adequadamente as desigualdades sistêmicas que assolavam a sociedade brasileira. A promessa de igualdade permaneceu ilusória para uma parcela significativa da população. A Constituição de 1891 desempenhou um papel fundamental na formação do destino do Brasil. Estabeleceu a estrutura para uma república moderna e federativa. A ênfase nos direitos individuais e eleições democráticas lançou as bases para um governo participativo. No entanto, o legado da Constituição é complexo. A persistência das desigualdades destacou a lacuna entre os ideais e as realidades. A Constituição de 1891 serve como inspiração e alerta. Ela ressalta os desafios da desigualdade e a necessidade de vigilância constante. A luta por um Brasil mais justo e inclusivo continua sendo um trabalho em progresso. Conclusão: a Constituição de 1891, embora tenha introduzido elementos importantes como o federalismo e o sufrágio masculino, não foi capaz de proporcionar uma verdadeira mudança no Brasil. A República, assim como o regime imperial anterior, permaneceu sendo um regime elitista, onde o poder estava concentrado nas mãos das oligarquias regionais. A verdadeira democratização do país, com a inclusão de todos os seus cidadãos no processo político, seria uma luta que se estenderia por muitas décadas e só seria plenamente alcançada com a Constituição de 1988, após o fim da ditadura militar. A República Velha, portanto, foi um período de grande instabilidade política, caracterizado pela manipulação das eleições, pelo coronelismo, pela corrupção e pela exclusão social. A falsa democracia que se instaurou com a Constituição de 1891 revelou a dificuldade do Brasil em se tornar uma verdadeira república, onde todos os cidadãos, independentemente de sua classe social ou origem, pudessem exercer seus direitos civis e políticos.